assim está escrito, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Benditas e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só relendo o versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, alegre, satisfeito e feliz, estamos na tua casa e na tua presença, com o intuito e objetivo de te louvar, te engrandecer, te exaltar e na beleza da tua santidade te adorar. Rogamos que o Senhor fale conosco e nos alimente com a sua palavra santa. É o que te pedimos e a ti oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O maior comediante da história do cinema mudo é o Charlie Chaplin. É o maior na categoria de cinema mudo, é o maior comediante. Ele tem várias frases interessantes, e uma delas é a seguinte: se você quer ver o poder de Deus, olhe para o sol. Se você quer ver a beleza de Deus, olhe para a lua. Agora, se você quiser ver a imagem de Deus, olhe para o espelho. Essas eram frases de Charlie Chaplin, o homem que fazia multidões rir e sorrir. Ele tinha mais uma frase que dizia assim: eu gosto de chorar na chuva, porque ninguém vê as minhas lágrimas. E como eu sou curioso e pesquisador, buscador, e eu preciso até pela função que exerço, eu estava lendo algo sobre a história de Charlie Chaplin, e ele conta que quando ele era menino, ele foi para o circo, animado para ir para o circo com o pai. E ele conta que na fila, porque a fila estava grande para entrar no circo, logo na sua frente tinha uma família de 8 pessoas para entrar no circo. O pai, a mãe e 6 crianças. E as crianças estavam vislumbradas com o circo. Uma olhava para a outra com brilho nos olhos, falando da ansiedade que estavam para ver o show que iria ser apresentado no circo. Naquela hora não existia internet, não existia televisão, nada. A atração era o circo. E eles estavam ansiosos para entrar no circo. Era uma família, ele disse, pelo jeito ele era uma família muito humilde. As roupas gastas, surrada, porém limpinha, ajeitada, e os meninos estavam ansiosos. Quando o pai se dirige à bilheteria, pergunta o preço dos ingressos, que o rapaz fala para ele, o semblante dele muda, se entristece, ele se abate, se constrange, sussurra no ouvido da esposa, com um pesar no olhar, uma tristeza no rosto. Aí a história diz que o pai do Charlie Chaplin tirou do bolso $20 e discretamente deixou cair. Aí ele discretamente apanhou os $20, bateu no ombro daquele cidadão e disse: ei,
o senhor deixou cair $20. Ele entendeu qual era a proposta do rapaz. Olhou para ele, com o semblante já mudado, um pouco constrangido, e disse: muito obrigado. Foi lá, comprou os 8 ingressos e entrou no circo. E com certeza para aquelas crianças, aquele foi o dia mais mágico, mais feliz, mais extraordinário da vida delas. Mas aí o Charlie disse que o seu pai o pegou pela mão e disse: vamos embora. Porque o pai do Charlie Chaplin só tinha aqueles $20. O Charles disse que a princípio ficou espantado, mas logo ele entendeu. E ele não ficou com raiva, porque entendeu o ato de bondade do pai. Ele disse que depois o circo saiu da sua mente, tudo se apagou, mas ele nunca esqueceu aquele ato de bondade do pai. Vindo para a Bíblia Sagrada, o pai chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu vou te apresentar. Aí a Bíblia diz que Abraão deixa tudo, confiando na promessa de Deus, que vai engrandecer o nome dele, vai fazer dele uma bênção e vai fazer dele uma grande nação. Só que, meu irmão, a esposa de Abraão, a Sarai, ela é estéril. E estéril é aquela mulher que não gera filhos, não concebe, não dará luz. Mas é exatamente para este casal que Deus vai fazer a promessa. Que eles vão se tornar uma grande nação. Se ele dissesse que ia fazer com a minha mãe ou com meu pai uma grande nação, eu até entenderia. Porque a minha mãe com meu pai geraram 21 filhos. Isso porque a minha mãe, depois dos 35, começou a tomar o comprimido. Mas a Sara, meu irmão, era estéril. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ensinar a você 4 fases que existem na existência do homem. Existe a fase natural, existe a fase antinatural, existe aquilo que é feito pelo homem para substituir o natural, e existe o sobrenatural. Existe o natural, o antinatural, o artificial e o sobrenatural. São 4, preste atenção. Existe o natural, o antinatural, o artificial e o sobrenatural. O natural é aquilo que acontece normalmente no mundo. Natural. Chover é natural. Uma planta nascer é natural. O sol se pôr é natural. O sol nascer é natural. Chover é natural. Apesar de que tem coisas que para mim, mesmo sendo natural, já me parece sobrenatural. Por exemplo, o sol nascer e o sol se pôr. Porque os cientistas dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. 4 bilhões e meio. O universo tem 13,5 bilhões, diz o cientista. 13 bilhões e meio de existência. O ser humano, segundo a Bíblia, tem de 5 a 6 mil anos que foi criado. E o Sol, não vou nem falar dos 4 bilhões e meio da Terra, nem dos 13 bilhões e meio do universo, vou só falar dos 5 mil anos da criação do homem, que foi quando Deus fez o Sol. E durante esses 5 mil anos, o Sol nasce todo dia e se põe todo dia. Isso para mim já é milagre mesmo sendo natural. Então natural é aquilo que acontece e você nem se espanta porque acontece naturalmente. O artificial é aquilo que nós fazemos. Por exemplo, essa flor é artificial.
Ela não é natural. Não foi a natureza que criou, foi o homem. Então o homem cria o artificial para substituir ou tentar substituir o natural. Aí vem o antinatural. Antinatural é aquilo que trabalha contra o natural. Ora, se o natural vem da natureza, o artificial vem do homem, o antinatural vem de Satanás. Satanás é quem tenta criar o antinatural, tenta mudar a natureza do homem, a natureza das coisas, para corromper aquilo que Deus cria através da natureza. E por fim vem o sobrenatural. Pastor, como se explica, como se define o sobrenatural? Sobrenatural não se explica. A única palavra que define o sobrenatural é milagre. Por isso, uma mulher dá à luz, isso é natural. Mas uma estéril dá à luz, isso é sobrenatural. Louvado seja Deus. O fogo queimar, isso é natural. Agora jogar 4 jovens na fornalha e o fogo não queimar, isso é sobrenatural. O leão devorar uma pessoa é natural, está no instinto dele. Agora jogar um homem numa cova com 72 leões famintos e os leões não tocam nele, isso é sobrenatural. O sol nascer e se pôr todo dia é natural. Agora o homem se ajoelhar e dizer para sol e para a lua e para o sol e luz, isso aqui já é sobrenatural. Louvado seja Deus. O homem nascer é natural, o homem nascer. Agora nascer de uma virgem, aí já é sobrenatural. O homem morrer é natural. Agora depois de 4 dias de morto, sepultado, estado de putrefação, sendo comido de bicho, e alguém vier dizer, Lázaro vem para fora, aí já é sobrenatural. Ei, eu estou pregando na noite desse dia sobre o Deus que faz o sobrenatural, e nesta noite eu profetizo que Ele está à disposição para fazer o sobrenatural na tua vida. Pastor, o que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que sai do controle da natureza, sai do controle do artificial, sai do controle do inimigo, e só Deus pode fazer. Você atravessar o mar nadando, isso é natural, entre aspas. Agora o mar se abrir e você passar a pé junto, isso é sobrenatural. Você passar o mar de barco é natural. Agora você caminhar por cima das águas, isso já é sobrenatural. E eu estou dizendo para você na noite desse dia, que o Deus que criou os céus e a terra, que tem todo o poder e estar entronizado, Ele está disposto a fazer o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer, é aquilo que o médico não pode fazer, é aquilo que o juiz não pode fazer, é aquilo que o prefeito não pode fazer, é aquilo que o governador, o presidente, é aquilo que o pastor, é aquilo que o ministro, o desembargador, é aquilo que a ciência, a física, a química e a matemática não pode fazer. Aí Deus vem lá e faz o milagre. Veja só, aleluia. Pega a uva, esmagar no lagar, tirar o suco, colocar no odre e colocar para curtir, e ele transformar-se em vinho, é natural. Agora mandar encher 6 talhas de água e no mesmo instante mandar alguém provar, e quando alguém prova dizer é vinho, isso é sobrenatural. E o Deus do sobrenatural está presente na casa. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, nem sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei se você está precisando de um milagre natural, artificial, anti-artificial ou sobrenatural. Seja qual for, o meu Deus pode realizar o milagre na noite desse dia. Pois bem, aí Deus chamou Abraão, e com Abraão chamou Sarai, porque a proposta de Deus vai ser para o casal. Aleluia. A proposta de Deus vai ser para o casal. Deus vai criar um projeto para o casal, porque os dois, diz a Bíblia, se tornam um. Então é para o casal, porque o casal agora se tornou um. Louvado seja Deus. Então analise, investigue, pense, reflita, porque existe um milagre sobrenatural
para ser feito. Glória a Deus. Então Deus chamou Abraão e Sarai. E eles aceitam uma proposta para ir para uma terra que eles não conheciam. E eles vão, aceitam o desafio. Sarai acompanha o Abraão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você e dizer para você algo extraordinário. Em toda a existência de Abraão, Deus falou com Abraão cerca de 5 vezes. Mais ou menos, eu não tenho aqui o número exato, mas foram mais ou menos 5 vezes que Deus falou com Abraão. Eu estou dizendo que Abraão é o pai da fé. A fé, ela já existia antes de Abraão. Mas Abraão, ele comete ou realiza um feito tão glorioso que lhe é dado o título de pai da fé. Mas a fé já existia antes de Abraão. Porque para quem lê Bíblia, vai entender que o Abel, ele é primeiro que Abraão. E a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado, construiu a arca. Só que esses homens, eles vêm antes, eles são primeiro do que Abraão. Mas só Abraão vai receber o título de pai da fé. O pai da fé, o homem mais crente que já pisou nessa terra, só ouviu a voz de Deus 5 vezes. Então, meu irmão e minha irmã, ponha a barba de molho. Quando você vê alguém que diz que Deus fala com ele toda hora, a todo instante, Deus revela, Deus mostra, bote a barba de molho, porque o maior crente já existente nesta terra só ouviu a voz de Deus 5 vezes. Por quê, pastor? Porque Deus, quando fala, Deus não fala de brincadeira. Deus não fala, aleluia, por hobby. Deus fala quando tem um projeto, uma missão para se realizar. E na noite desse dia, Ele vai falar contigo. E se Ele falar contigo, pode tomar posse. Porque quando Deus fala, Ele vela sobre a palavra para cumprir. Ele se responsabiliza. Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, pode aguardar, porque vai se cumprir a promessa. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não cai por terra. O que é que tu estás vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu, o Senhor, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o entronizado e glorioso, velo sobre a minha palavra para cumprir. O homem fala, mas cai por terra o que ele fala. O homem diz que vai, mas o inimigo vem e atrapalha, ele não vai. O homem diz que faz, mas acontece o problema e ele não faz. Agora, quando Deus diz que vai, quando Deus diz que vai falar, quando Deus diz que vai fazer, se Satanás se levantar, aleluia, ele vai. Se não se levantar, se tiver luta, se não tiver, ele vai cumprir a palavra, vai me dar e vai te dar a vitória. Aleluia. Aí Deus chama Abraão. Ele diz: Abraão, vem cá. Eu gostei de tu, rapaz. Eu fui com a tua cara. Eu fui com a tua cara, Abraão. Gostei de você. Vou te dar uma missão. Ora, disse o Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Sabe por que a palavra não caiu por terra? Preste atenção na leitura, irmão. É uma leitura muito simples, mas muito clara. De ti farei. Deus está dizendo: eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome.
Deus está dizendo, meu irmão, que vai fazer. Deus não está dizendo que vai pedir para alguém fazer, mandar um anjo, um arcanjo, querubim, um serafim. Ele está dizendo: eu farei de ti, eu vou fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Um dia, a Bíblia diz que o rei Jeosafá, ele se assusta, porque 3 nações vão se levantar contra ele: os amonitas, os moabitas e os edomitas. 3 exércitos contra o pequeno exército de Judá. A Bíblia diz que o Josafá se assustou. Aí se levantou no meio da congregação um jovem, aleluia, glória a Deus. Naquele tempo já tinha jovem desmantelado, jovem desalinhado, jovem namorador, jovem, tinha um jovem sem jeito, mas tinha jovem crente também. Tinha jovem que orava, que profetizava, e não é diferente não, nesta época que vivemos. Tem muito jovem troncho, tem, desobediente tem, mas tem muito jovem de Deus. Tem muito jovem que ora, que profetiza, que busca a presença, que é cheio do Espírito Santo. Aí se levantou no meio da congregação um jovem e disse: não tema, ó Jeosafá, nem vós moradores de Jerusalém, aleluia. Sabe por quê? Porque nesta peleja vocês não vão precisar pelejar. O Senhor vai pelejar por vós, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Veja, aqui mais uma vez, Deus está se colocando à disposição, tomando a frente, a frente da batalha, a vanguarda da batalha, para pelejar pelo seu povo, para batalhar pelo seu povo, para entrar na guerra pelo seu povo. É por isso que quando Jeosafá recebe a revelação de que é Deus quem vai pelejar por eles, ele não coloca, aleluia, os soldados na frente da batalha. Ele não coloca homem com espada, nem com lança, nem com arco, nem com flecha, nem com escudo, não. Nenhum tipo de armamento vai para a frente do exército. Quem vai para a frente do exército são os cantores, os músicos, os adoradores. E a Bíblia diz que quando eles entram na peleja, quando eles vão para a batalha, eles vão cantando, eles vão louvando e vão adorando, eles vão cultuando. E no culto dele tem louvor, no culto dele tem adoração, nos cultos dele tem glorificação e exaltação ao nome do Eterno. E eles vão cantando, adorando e louvando. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam no campo de batalha, que olha para o exército inimigo, estão todos caídos, derribados, mortos e vencidos. Israel só chega para tomar posse do despojo, para pegar a prata, pegar o ouro, pegar as ovelhas, pegar os camelos, pegar os jumentos, pegar o gado, pegar os cavalos, a roupa e tudo mais. Porque quando você entra na batalha cantando, quando você entra na batalha louvando, quando você entra na batalha adorando, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, Deus poderoso na batalha, ele peleja por você, ele batalha por você. Mas você fica reclamando, você fica murmurando, você fica xingando, se maldizendo, reclamando da situação, dizendo que vai sair da igreja, que não vai mais orar, que não vai mais dizimar, que não vai mais ofertar, que não vai mais cantar, que não vai mais louvar, que não vai mais buscar o Senhor, porque não está vendo a porta se abrir, porque não está vendo o milagre acontecer. Mas comece a cantar, comece a louvar, abra o coração, tira a dúvida, tira a incerteza, tira a maldade, tira a malícia, tira o rancor e louve ao Senhor com o coração, louve ao Senhor com sinceridade e pureza, para você ver se Deus não vai se levantar do trono, para você ver se Deus não vai se colocar de pé e vai dizer: essa peleja não é sua, agora a peleja é minha. Glória! Eu estou dizendo que Deus, ele faz uma declaração para Abraão: de ti, Abraão, farei. Deus está dizendo que vai fazer uma grande nação. Te abençoarei, eu vou te abençoar, e eu vou engrandecer o teu nome. Sou eu quem vou fazer, Abraão. Sou eu quem vai fazer. Ah não, se eu for amigo do empresário, o empresário vai me honrar, vai me colocar lá em cima. Se eu for amigo de um deputado federal, estadual, do governador, se eu for amigo, aleluia,
do Luciano Hang, do dono do Mix Mateus, se eu for, aleluia, amigo de alguém aí de posição, ele vai me puxar para cima e eu também vou ser honrado e exaltado. Com certeza há uma probabilidade grande de isso acontecer, mas pode ser que não aconteça. Se o empresário, se o grande, o importante disser que vai te levantar, pode ser que te levante, mas alguma coisa pode acontecer e não dá certo. Agora, se Deus disser que vai te levantar, se Deus disser que vai te honrar, se Deus disser que vai te engrandecer, se Deus disser que vai te curar, se Deus disser que vai operar, se Deus disser que vai abrir a porta, se Deus disser que vai quebrar a corrente, se Deus disser que vai te dar vitória. Ei, eu estou pregando a palavra do Deus que está dizendo que vai engrandecer o teu nome, vai te abençoar e vai fazer de você uma grande nação. E eu não quero saber o que vai se levantar, porque Isaías 43:13 está escrito assim: porque ainda antes que houvesse dias, eu sou. Aqui já está uma revelação poderosa, porque antes do dia chegar, Deus já é. Mas está vindo aí um dia que a luta vai ser grande, pastor, na minha vida. Antes do dia chegar, Deus já é. Mas estão dizendo, pastor, que vão acabar comigo quando aquele dia chegar. Antes desse dia chegar, Deus já está operando. Oh, Ramamaias. Não, porque você às vezes fica preocupado com a segunda-feira, com a semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem, porque está achando que na segunda-feira, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, a sua situação não vai ser boa, a sua situação vai ser complicada, porque tem algo, aleluia, preparado lá, porque tem uma armadilha, uma cilada, uma armação para te derrubar. Mas ainda antes que houvesse dia, antes do dia chegar, Deus já tem a resposta, Deus já tem a saída, Deus já tem a vitória, Deus já tem o milagre. E eu estou sentindo a presença de Jesus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Você escapa da mão do seu pai, da mão da sua mãe, da mão do seu marido, da mão da sua mulher, da mão do seu patrão, da mão do seu vizinho, da mão do seu inimigo, da mão do pastor, da mão do delegado, da mão do promotor, da mão do governador, da mão do presidente, do desembargador, do STJ ou do STF. Você escapa até das mãos de Satanás, do enxucaveiro, do tranca-rua, mas não tem quem possa escapar da mão de Deus. E tem duas formas da mão de Deus nos atingir. Uma forma é Ele nos atingir para castigar e nos punir. Por isso a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas também tem a segunda opção, que Ele estende a mão para abençoar, Ele estende a mão para dar vitória. E nenhuma maneira, nem de outra maneira, você consegue escapar da mão de Deus. Nem aquele que vai ser punido e nem aquele que vai ser abençoado. A mão de Deus vai te alcançar, a mão de Deus vai te achar, e não tem Satanás do inferno que impeça a mão de Deus de te exaltar, porque quando Deus toma pela mão, aleluia, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz Deus, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Aí eles fecham com chave de ouro e diz: porque agindo Deus,
operando Deus, fazendo Deus. Quem, aleluia, quem impedirá? Ei, é por isso que eu pego firmeza no que ele diz para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome, Abraão. Porque ainda antes, Abraão, que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, Abraão. E quando eu decido operar, quando eu decido agir, quando eu decido fazer, pode se levantar quem quiser, mas não impede quando Deus. Será se alguém nessa noite dá lugar para Deus agir na sua vida? Será se alguém nessa noite dá lugar para Deus operar na sua vida? Será se alguém nessa noite veio a este lugar na disposição, na eminência de que Deus trabalhe na sua vida, de que Deus abra a porta que está fechada na sua vida, de que Deus repreenda a enfermidade que está na sua vida, de que Deus repreenda o inimigo que se levanta contra a sua vida? Será se alguém aqui nesta noite veio na disposição, na certeza que aqui está um Deus, pois ele dissera: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. E eu não vou estar no meio deles passeando, como alguém canta, alguém diz. Eu vou estar no meio deles operando, eu vou estar no meio deles falando, eu vou estar no meio deles libertando, eu vou estar no meio deles curando, eu vou estar no meio deles enchendo, eu vou estar no meio deles levantando, eu vou estar no meio deles fazendo, eu vou estar no meio deles operando, eu vou estar no meio deles trabalhando, eu vou estar no meio deles agindo, eu vou estar no meio deles poderoso, eu vou estar no meio deles glorioso, eu vou estar no meio deles soberano, eu vou estar no meio deles por cima, eu vou estar no meio deles reinando, eu vou estar no meio deles governando, eu vou estar no meio dele com poder, eu vou estar no meio dele com autoridade, eu vou estar no meio dele com graça, eu vou estar no meio deles com presença, eu vou estar no meio deles com unção, eu vou estar no meio deles com determinação, eu vou estar no meio deles abrindo a porta, eu vou estar no meio deles colocando o diabo para correr, eu vou estar no meio deles abrindo o mar, eu vou estar no meio deles fechando o mar, eu vou estar no meio deles fechando a boca do leão, eu vou estar no meio deles dentro da cova dos leões, eu vou estar no meio deles dentro da fornalha de fogo, eu vou estar no meio dele derrubando o gigante, eu vou estar no meio dele derrubando Golias, eu vou estar no meio dele derrubando Senaqueribe, eu vou estar no meio dele derrubando Herodes, eu vou estar no meio dele derrubando Faraó, eu vou estar no meio dele derrubando Chucaveira, eu vou estar no meio dele derrubando Tranca-Rua, eu vou estar no meio dele derrubando Zé Pilintra, eu vou estar no meio dele derrubando Chucaveira, eu vou estar no meio dele derrubando Maria Padilha, eu vou estar no meio dele derrubando Maria Mulambo, eu vou estar no meio dele derrubando Bobagira, eu vou estar derrubando o Satanás, o inferno, tudo que se levantar contra a minha igreja, eu vou estar no meio dela, eu vou dar vitória. Será se alguém tem o mistério na noite desse dia? Será se alguém toma posse da palavra? Será se alguém recebe a presença? Será se alguém toma posse da promessa? Será se alguém entende que é Deus quem vai agir, que é Deus quem vai fazer, que é Deus quem vai trabalhar, que é Deus que vai operar? E quando Deus decide fazer, quando Deus decide exaltar, quando Deus decide honrar, não adianta se levantar Satanás, o inferno, não adianta ninguém colocar barreira, porque depois que Deus toma pela mão, nem Satanás arrebatará. Eita! Eu estou sentindo Jesus, irmão. Ramanayahas, Irimirihas, Deremanayahas. Tem milagre, tem presença. É Deus quem vai fazer, minha irmã. Não é o advogado que vai fazer, não é Deus. É Deus que vai fazer, meu irmão. Não é o médico, não é a medicina, não. É Deus. Não é o chaveiro com o seu curso, a sua técnica, que vai abrir a porta, não. É Deus que vai abrir a porta. Aleluia. Ramanahas. É Deus, irmão. Não é a autoridade, o grande, o poderoso que vai fazer, não. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus que vai fazer. É Deus que vai operar. É Deus que vai trabalhar. Porque é Ele quem está entronizado. É Ele quem está no trono. É Ele que está coroado.
É Ele que tem todo o poder. É Ele quem governa. É Ele quem domina. É Ele quem reina. É Ele quem manda. É Ele quem comanda. É Ele quem pode. É Ele quem tem. É Ele quem faz. É Ele quem fala. É Ele quem opera. É Ele quem age. É Ele que exalta. É Ele que humilha. É Ele que abre. É Ele que fecha. É Ele que vai. É Ele que vem. É Ele que pode. É Ele que tem. É Ele quem exalta. É Ele quem faz maravilha. É Ele quem expulsa. É Ele quem cura. É Ele quem carimba. É Ele quem assina. É Ele quem decreta. É Ele quem apaga. É Ele quem acende. É Ele quem enche. É Ele quem tira. É Ele quem bota. É Ele quem dá. É Ele quem exalta. E se isso é verdade, pode adorar, porque na proporção que você vai adorando, o céu vai se descortinando, o azeite vai jorrando e o vaso vai enchendo e transbordando na presença de Jesus. Eu estou sentindo Deus. Eita, como é bom! Ramanaya, Ashi Ramanahas. Eita! Glória! Meu Deus! Alabash! Glória! Coloque a mão no seu coração e adore, porque Deus vai operar um milagre na sua vida hoje.